Bora vestir a turma do Camisa 8 agora? Bora abraçar todo mundo, vestir essa camisa? Cadê a vinheta? Oito horas e 7 minutos, momento Camisa 8, com a Camisa 8, Josi Freitas. Bom dia para você. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho. E para os alvinegros, tá tudo bem ou mais ou menos? Bem mais ou menos, se a gente levar em consideração o jogo de ontem, né? A equipe do Botafogo acabou vencendo a equipe do Ceará lá no Newton Santos, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, 3-2. A gente teve um jogo aí de 5 gols, né? Mas ainda assim uma pedra no sapato da equipe cearense é o fato de não conseguir ganhar fora de casa. Dentro de campo, dentro do seu estádio, né? Se a gente levar em consideração Arena Castelão, Presidente Vargas, o Ceará é muito bom, consegue fazer bons resultados, mas quando vai para fora, tem que viajar, acaba não tendo a mesma atuação. E foi o que aconteceu ontem, né? O Botafogo venceu por 3-2 e basicamente a gente teve Pedro Raul, que desencantou, estava 8 jogos sem marcar. O último jogo, na verdade, que ele fez gol foi ainda contra o Vasco na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, só que mesmo com os 2 gols não foi suficiente para vencer a equipe do Botafogo. Vale lembrar também que o próprio Pedro Raul jogou na equipe do Botafogo, então a gente sempre brinca, se tem uma lei que não falha, é a lei do ex, e aí Pedro Raul fez 2 gols, mas não foi suficiente, né? A gente tem que levar em consideração também que o Botafogo, mesmo que esteja ali naquela parte do meio da tabela, ainda é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores também, e agora encerra essa parada, né, do Campeonato Brasileiro e vai disputar o Mundial de Clubes, levando com ele a vitória consecutiva. E aí, com essa derrota da equipe do Ceará, o Ceará caiu um pouquinho mais na tabela e agora fica na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, Léo Condé, o técnico da equipe, falou um pouquinho sobre a dificuldade que é jogar fora de casa e principalmente a dificuldade que está acontecendo na parte defensiva, que foi o primeiro tempo, principalmente da equipe do Ceará. E o Botafogo, com certeza, é sempre difícil jogar. Qualquer equipe que vem enfrentar o Botafogo aqui tem dificuldade, o Ceará não foi diferente. Mas no primeiro tempo, a gente teve uma postura assim que a gente marcou muito atrás, a gente poderia ter pressionado um pouco mais e mesmo em alguns momentos a gente teve possibilidade de ter boas transições, a gente errou um pouco, pecou, a gente fez esses ajustes no intervalo, voltamos, na minha concepção, muito bem, empatamos. No melhor momento nosso teve o lance do pênalti, que de uma certa forma ali mexe um pouco com o emocional da equipe, acabou que atrapalhou que a gente sofreu o 3º gol, mas mesmo assim buscamos 3-2, no final ali fizemos uma blitz, poderia ter empatado, a gente sai triste com o resultado, mas assim a equipe, diante de todas as dificuldades, um gramado também, como você citou, um gramado diferente, que a gente não está acostumado, mas a equipe conseguiu se adaptar ao longo do jogo e fez uma partida consistente. Mesmo com a derrota, né, o próprio Léo Condé falou sobre a partida consistente, mas realmente a pedra no sapato da equipe do Ceará é jogar fora de casa. E agora, depois do jogo contra a equipe do Botafogo, o Ceará vai enfrentar no dia 7 de junho a equipe do Sampaio Corrêa, já fora de casa, mais um confronto fora de casa. Já no sábado, aí depois tem aquela parada para o Mundial de Clubes, pode ser que dê tempo aí de ajustar e melhorar a parte defensiva da equipe alvinegra. Viu? Agora, trocando as cores, depois do vozão de Porangabuçu, o assunto da vez é o Leão do Pici? Exatamente, o tricolor do Pici voltou aos treinamentos ontem também e hoje já faz aquele treinamento na mesma hora, ali às 4 horas da tarde, lá no Pici, já avisando o jogo contra a equipe do Santos. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela, a gente brinca, né? A gente falou até ontem, é um confronto direto aí, a gente brinca às vezes até a 6 pontos sobre isso, mas a gente está vendo imagens aí do treinamento, tem algumas fotos do treinamento de ontem, também alguns vídeos mostrando um pouco do que foi esse treinamento comandado por Juan Pablo Vojvoda. Na coletiva também do Sérgio Papelini falou que ia conversar com alguns jogadores ontem, então possivelmente nas próximas horas talvez pinte alguma notícia, alguma informação sobre possíveis saídas de dentro da equipe do Fortaleza e possíveis chegadas também. Agora, algo que a gente já tinha falado exatamente sobre Matheus Pereira, que tinha chegado na equipe do Fortaleza, o homem está no bid. A gente brinca, se está no bid já pode jogar, então a gente... Depois que está no bid, o númerozinho dele, o nome, ele possivelmente vai jogar, vai estar no elenco, já que vai para o confronto contra a equipe do Santos no dia
no próximo dia 12 de junho aqui na Arena Castelão. A gente vê imagens aí dele chegando no elenco, cumprimentando os seus companheiros, mas a gente fica na expectativa do meio-campista aí para ver se vai dar resultado para a equipe tricolor, viu, Miguel? Agora a gente segue falando sobre futebol, mas agora sobre ela, a nossa amarelinha, Seleção Brasileira de Futebol. Exatamente, Seleção Brasileira que joga hoje contra a equipe do Equador, fora de casa, lá no Equador também. Fez o último treino ontem também no Equador para ver um pouquinho como é o clima, a altitude, que às vezes atrapalha. A gente está vendo imagens aí do treino, o Ancelotti ali conduzindo o treinamento. Eu estou na expectativa muito grande de saber como é que vai estrear essa seleção, né? Quais são os titulares, quem ele viu dentro de campo ali que pode fazer diferença. E Carlos Ancelotti concedeu coletiva ontem e falou um pouquinho sobre essa expectativa e quanto vai ser difícil jogar contra a equipe do Equador, que está a 7 jogos sem perder. Un equipo que compite, que lucha, que juega bien al fútbol, que es capaz de mostrar la calidad que tenemos. Creo que tengo jugadores que tienen una calidad extraordinaria en todos. Queremos ver esto. Es un examen, como he dicho, muy competitivo porque Ecuador lo está haciendo muy bien. Es un equipo que juega bien organizado. Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos que mostrarla en todos los sentidos, a nivel individual, también a nivel coletivo. O próprio técnico da equipe do Equador, se a gente levar em consideração, ele falou ali sobre perguntado se seria fácil jogar contra a seleção brasileira. Ele disse, olha, a seleção brasileira tem basicamente o melhor técnico do mundo, um dos melhores técnicos do mundo, e tem jogadores que são destaque mundial também. Então, não tem nada fácil a enfrentar a equipe do Brasil, a seleção brasileira. Mas agora voltando aqui para o nosso estado, eu queria mostrar uma imagem muito fofinha que aconteceu no jogo anterior entre Ceará e Atlético Mineiro. Um torcedor mirim, a gente vê a alegria dele, é aquela emoção misturada, sabe? Alegria com emoção de ver um jogador ali. Eu talvez visse o Hulk, também ficaria um pouquinho emocionado, porque a gente sabe da trajetória dele, do quanto ele fez um bom trajeto, uma boa história dentro do futebol, mas a gente vê imagens dele aí todo emocionado e no final das contas ele chorou porque recebeu uma camisa do jogador. Ele é torcedor do Ceará e mesmo assim esperou um pouquinho. O Hulk foi lá depois que acabou o jogo, falou com ele, cumprimentou, deu um abraço e aí depois a gente vai ver imagens aí, o Hulk deu uma camisa do Atlético Mineiro, camisa 7, deu uma camisa. Ele tirou foto, ele ficou... Dá pra perceber o quanto ele ficou emocionado, porque ele chorou. Gente, olha aí, só. O Hulk voltou pra falar com ele. Rapaz, não chore não, é um jogo. Olha a cara. Meu Deus. Bicho, bem... A cara eu quando é fico com a criança, pureza né? e a resposta das Exatamente. crianças, viu? Já diz a música. Porque não mente, não tem como esconder suas emoções, então a gente tá vendo um torcedor... É daqueles choros que dá até pra soluçar, sabe? Não dá nem pra sorrir, fica só soluçando. E aí ele fala com o Hulk... chega, falta o fôlego, viu, Miguel? E aí agora recebe a camisa do jogador, muito feliz, como a gente costuma falar aqui, né? E a gente fica muito feliz exatamente de falar sobre futebol, porque querendo ou não, é familiar também, né? Trazer as crianças também junto do futebol, da parte boa que a gente sabe que existe, faz muita diferença e dá muita alegria, viu, Miguel? Bom demais acompanhar, viu? Parabéns a esse torcedor mirim do Ceará que foi lá, se emocionou. E o esporte é isso, né, Josi? Sim, exatamente. É a troca de energia, é a simpatia, a empatia também. Sim. Não combina com aquelas outras coisas que a gente mostra aqui e acolá quando tem grandes partidas, tá bom? Com certeza. E que bom receber você aqui hoje de novo. Obrigada, Miguel. Quinta-feira, mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais.